Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Sejam bem-vindos ao Mulher Podcast, o podcast da saúde feminina para os médicos. Meu nome é Luiz Steffen, sou diretor médico da Bezans Healthcare Brasil, que patrocina esse importante momento da saúde. Nesse episódio aqui, hoje, nós vamos conversar com o Dr. Juliano Bedoski, médico especialista em reprodução e com doutorado pela USP de Ribeirão Preto, fellow de pesquisa no New York Medical College. Eu estou até constrangido aqui com um currículo tão importante assim. E além do mais, Dr. Juliano, ele é diretor científico da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Juliano, bem-vindo. Luiz, muito obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade, um prazer estar aqui com todos os nossos colegas ouvintes e também com possíveis pacientes que possam estar escutando. Bacana. Olha, são tantas perguntas que eu tenho uma cola aqui comigo, senão eu vou esquecer. Eu vou começar perguntando para você a respeito de uma situação que a gente tem observado muito atualmente, que é o adiamento da maternidade, né? Então, a gente sabe que muitos casais têm cada vez mais adiado a decisão de ter filhos para quando estiverem mais estabilizados financeiramente, ou então após o término daquela pós-graduação, enfim. Quando resolvem ter filhos, eles acabam descobrindo que tem algum problema, não estão conseguindo essa tão desejada gravidez. Porque um dos problemas seria a idade mais avançada. O que significa para a reprodução humana esse idade avançada? Perfeito, Luiz. No consultório, sempre que eu vou conversar com um casal em relação ao impacto da idade na fertilidade, eu gosto de explicar primeiro quem que é o embrião do casal, né? Porque o embrião é a sementinha que vai gerar a gravidez. E o embrião, no primeiro dia de vida, quando a gente vê ele na incubadora, a gente vê o núcleo que foi formado com o material genético do espermatozoide junto com o núcleo que foi formado do material genético do óvulo. Então o embrião e o nosso futuro bebezinho é metade formado pelo material genético que veio do óvulo, da mãe, e metade do pai. O que acontece, infelizmente, com o decorrer da idade, Luiz? O óvulo, ele é uma célula única no corpo da mulher. Ele tem, dentro do ovário, ele está lá, guardado por anos, e ele está com o material genético completo da mulher dentro dele. Mas espera aí, Gil, se o embrião é meio a meio, como que esse óvulo tem o material genético completo? Quando ele recebeu o espermatozoide, a matemática não vai dar certo. E o óvulo sabe disso. Então ele faz um movimento em que ele libera metade do material genético para fora, e isso ocorre somente horas antes da ovulação. Então as alterações hormonais que a gente tem, o pico do LH que culmina com a questão física da ovulação, ela também é importante de um ponto de vista genético para ativar algumas atividades de ciclo celular de divisão e começar a seguir, a avançar no processo da meiose 1 e de jogar metade do material genético para fora. Só que quanto mais tempo esse óvulo tem no corpo da mulher, com mais falha esse processo começa a acontecer. E aí joga parte do material genético, mas esse foi um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, e quando esse óvulo recebe o espermatozoide para formar o embrião, esse embrião vai ter informação genética a mais ou menos, e infelizmente ele não vai ser compatível com uma gravidez evolutiva. Então, quando a gente fica preocupado com a questão da idade, não é só a questão do óvulo encontrar o espermatozoide e formar o embrião. Desse óvulo ter dividido corretamente, ter juntado também com o espermatozoide que tem uma informação correta dentro dele e ter formado um embrião de bom potencial para gerar a gravidez. E aí, Luiz, eu vou trazer alguns dados aqui que alertam a importância dessa questão do relógio biológico, né? Da dificuldade que o óvulo começa a ter em dividir corretamente, principalmente após os 35 anos. Um casal em que a esposa tem 30 a 35 anos e que ovulou, o óvulo encontrou o espermatozoide e formou o embrião, a chance estatística desse embrião ser cromossomicamente normal e conseguir evoluir para uma gravidez é em torno de 50%, ou um pouquinho mais.
Quando a mulher já tem 41, 42 anos, ou seja, 5, 6 anos depois dessa fase, a gente sabe que a chance do embrião ser normal às vezes é de 15, 20%. Então é 1 em cada 6, 1 em cada 5 embriões são normais. Então a gente já começa a ter um impacto clínico muito relevante. Então a gente começa a ver que a chance de ter um embrião normal para gerar gravidez diminui de maneira substancialmente em poucos anos. É como se o óvulo ele divide bem até mais ou menos 35 anos, aí ele começa a apresentar dificuldade, falhas do alinhamento do cromossomo na placa metafásica, o fuso meiótico começa a não puxar bem os cromossomos para fazer a meiose 1, e aí você começa a se deparar, você começa a ter uma relevância clínica muito importante nos desfechos reprodutivos. Luiz, eu não quero ser muito contundente, mas às vezes para ilustrar a importância, e isso de uma maneira muito acolhedora, né, Luiz? A gente tem que ter muito cuidado, muito carinho quando a gente fala, mas às vezes a gente tem a visão de que a gravidez pode acontecer até a mulher não ovular mais, até a menopausa. Só que, na verdade, o óvulo perde uma qualidade muito importante uns 10 anos antes. Então, assim, realmente, do ponto de vista reprodutivo, após os 40 anos já começa a se tornar muito difícil obter uma gravidez, a gravidez evoluir, sem contar as complicações que podem ter na gravidez. Então, é muito importante a gente ter um planejamento reprodutivo adequado, a gente conseguir entender o impacto disso, até mesmo meio que num modelo mais matemático, e até conversar com os pacientes sobre isso, para eles poderem ter a oportunidade de ter o conhecimento e tomarem as melhores decisões para eles. Uma paciente que tem autonomia de tomada de decisão por ter muita informação, ela está navegando bem, porque não tem certo ou errado, mas ela tem que ter conhecimento disso para poder estar seguindo a jornada dela. Então, Luiz, de um ponto de vista prático, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente está vivendo essa transição demográfica em que as pessoas estão deixando para engravidar mais tarde. Isso é uma tendência mundial. Isso é fato, isso é bem documentado no Brasil pelo IBGE, em outros órgãos, nos outros países. Tem país que a idade da primeira gravidez já começou a passar 32 anos, e se eu não me engano, são alguns países nórdicos que têm a taxa de gravidez mais tardia. Então, realmente, a gente tem que entender que essa é uma realidade e se antecipar para orientar as pacientes do impacto disso. Então hoje a gente está envelhecendo com mais saúde, a gente consegue ficar bem, mas o ovário ele não conseguiu entender muito bem isso. Então por isso que a gente na reprodução humana tem uma preocupação muito grande a partir dos 35 anos, porque esse declínio começa a ser mais importante. Perfeito. Bom, digamos então que essa paciente procurou o especialista, o que ela vai encontrar lá em termos de oportunidades de tratamento, né? Você poderia dar um panorama geral dos tratamentos em reprodução? Por exemplo, você poderia explicar o que é uma FIV, uma fertilização in vitro, o que é uma inseminação intrauterina, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho as diferentes opções de tratamento que existem. Perfeito, Luiz. Então assim, quando um casal está tendo uma dificuldade de engravidar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aproveitar a oportunidade de estar atendendo um casal antes de engravidar e ter uma visão um pouco mais holística de trazer segurança para o casal. Então eu sempre aproveito a oportunidade, Luiz, eu tenho meio que um checklist, né? Então fazer exames de avaliação de análise clínica geral para ver se a pessoa está saudável, então avalia a função tiroidiana, avalia a questão de colesterol, açúcar, para quê? Para a gente ter certeza que a gravidez vai evoluir bem. Checar as sorologias para ver se tem que atualizar alguma vacina, dar uma checada nos exames de rastreamento oncológico só para atualizar a rotina. Apesar de não ser nenhuma recomendação de Sociedade Científica Internacional, eu acho justíssimo um casal sentado na nossa frente com dificuldade de engravidar em ter o cariótipo, tá? Eu acho justíssimo, é um exame básico genético para a gente poder estar entendendo se está tudo bem e diminuindo riscos para aquele casal no futuro. Apesar de que a prevalência é pequena, existem alterações importantes para casais que estão com dificuldade de engravidar, então o cariótipo do casal é importante. E sempre checar se a paciente está tomando ácido fólico para um bom desenvolvimento do feto. Então, 2 a 3 meses antes, começar o uso do ácido fólico. Maravilha. Então, essa é a primeira coisa. Eu começo dando um passo para trás e checando. Muitas vezes, Luiz, a paciente já vem indicada de ginecologista, ela já está tudo redondinho, está com tudo em ordem, mas é bom a gente só fazer o checklist e ter certeza. E aí, no nosso trabalho como especialista em reprodução humana, entender de fato qual é o diagnóstico que está dificultando a gravidez para o casal. Porque nem sempre a atividade do especialista em reprodução humana é realizar o tratamento de reprodução assistida. A reprodução assistida
É o termo que a gente usa quando a gente usa o laboratório. Isso. Muitas vezes, Luiz, por exemplo, uma paciente vem no consultório, às vezes ela fala, ó, meu ciclo menstrual, ele é muito atrapalhado. Eu ovulo, eu não menstruo, eu fico 2, 3 meses sem menstruar. Eu sei que muito possivelmente o fator ovulatório é o que está dificultando ela de engravidar. Então a gente faz toda uma avaliação, a gente quer entender quais são as possíveis causas dessa alteração ovulatória e quando a gente vai propor o possível tratamento, às vezes esse é o único fator que tem de dificuldade de engravidar. Aí as técnicas de mais baixa complexidade, entre elas a inseminação intrauterina e até mesmo o coito programado, elas funcionam muito bem. Então, quando a gente faz a avaliação específica do casal para entender o que está motivando a dificuldade de engravidar, às vezes a gente consegue entender que tratamentos mais simples podem ajudar. Outra condição, Luiz, um paciente que às vezes ele tem uma alteração seminal, uma alteração do espermograma, que não é muito importante. Lógico, a gente tem algumas contagens, Luiz, quando a gente às vezes pede para esse paciente que tem uma alteração do espermograma, um espermograma específico com preparo seminal. Então eles simulam um preparo para inseminação e o ideal é a gente ter pelo menos 9 a 10 milhões de espermatozoides móveis no total da amostra. Porque aí a técnica de inseminação às vezes funciona. Inseminação seria o preparo do sêmen e a colocação do sêmen direto dentro do útero, encurtando o espaço dele para ele conseguir atingir a trompa de uma maneira mais fácil. É uma técnica de baixa complexidade, até de um custo mais acessível para o casal. E do ponto de vista feminino, o que a gente faz também para potencializar o sucesso desse tratamento? E, naturalmente, a mulher ovula um óvulo por mês. A gente usa a gonadotrofina, a gente usa os medicamentos para estimular a ovulação, para que em vez de ovular um, ovule 2, 3, depende um pouco da idade da paciente também e da qualidade do óvulo. Então, o nosso objetivo em relação a quantos óvulos ovular vai mudar um pouco nas diferentes faixas etárias da paciente, mas paciente mais nova a gente tem que tomar cuidado para não ovular muito, que aí pode ter mais risco de gravidez múltipla. A paciente tem um pouco mais de idade, a gente entende que parte dos óvulos eles não vão conseguir formar embriões bons, então a gente pode às vezes ser um pouquinho mais firme em relação ao estímulo ovariano para que de repente a gente ovule 2, 3 óvulos. Então, a inseminação, o coito programado, eles são técnicas mais simples para, de repente, situações que o casal vem enfrentar que são passíveis de correção, de uma correção mais tranquila. Então, são técnicas legais. A fertilização in vitro é uma técnica laboratorial, onde a gente faz um tratamento hormonal para a paciente, a gente faz um procedimento de coleta de óvulos, que é um procedimento minimamente invasivo, mas que é feito num centro cirúrgico, que tem o laboratório de fertilização acoplado ao lado, por meio de uma anestesia geral, mas num plano de anestesia muito superficial que a paciente não precisa nem entubar. A gente entra com ultrassom transvaginal então a coleta é feita via vaginal, só que com um suporte acoplado em cima do ultrassom, em que a gente entra com uma agulha e a gente faz a coleta, a gente faz um furo na vagina para acessar os ovários e coletar esses óvulos. Um procedimento que dura em média 15, 20 minutos, depende um pouco do número de folículos de óvulos que a paciente tem. Coletamos o óvulo está no laboratório. Nesse mesmo dia o marido coleta o sêmen por masturbação e tem todo um processamento feito nesse sêmen para escolher os melhores espermatozoides e depois o laboratório trabalha para fazer a junção dos dois e formar o embrião. A gente cultiva o desenvolvimento desse embrião no laboratório e depois esse embrião formado, a gente vai transferir para dentro do útero da paciente. Hoje a gente sabe também que tem, às vezes, várias opções dentro desse tratamento. Vamos fazer a análise do desenvolvimento do embrião por meio de uma incubadora convencional ou time-lapse. A gente vai fazer a biópsia de algumas células desse embrião para mandar para análise genética ou não. Então, tem várias coisas, várias individualidades que a gente tem que discutir com o casal em relação ao que a gente vai fazer no tratamento. Mas a ideia é ter o embrião e transferir para dentro do útero da mulher. Então, basicamente, eu falo que a fertilização in vitro é como se fosse o laboratório é uma trompa, em que o embrião desenvolve lá dentro para a gente estar fazendo a transferência. Perfeito. Então, essas são as técnicas, os recursos que a gente tem. Claro, às vezes tem paciente que às vezes tem um mioma e tem um sangramento uterino muito anormal e, de repente, a melhor opção para ela é uma cirurgia. Então, a gente tem alguns tratamentos, um leque de opções de tratamento para cada cenário que envolve cirurgia, tratamentos de mais baixa complexidade como coito programado ou inseminação e tratamentos de mais, que a gente colocaria alta complexidade, mas de recurso laboratorial, que é a fertilização in vitro. Perfeito. Você acabou, nessa tua resposta, mencionando, você disse tratamento hormonal, uso de gonadotrofinas. Você
poderia orientar os nossos ouvintes aí sobre essas opções de tratamento? Como que é utilizado a medicação para essa estimulação ovariana, para a produção de óvulos? E em relação aos espermatozoides, é usado medicamento também ou não precisa? Como que funciona isso? Tratamento medicamentoso nesse processo. Perfeito, Luiz. Eu vou tentar dividir de uma maneira bem didática para os nossos ouvintes e até de uma maneira que eu converso com as pacientes no consultório. Basicamente, então, a primeira etapa do tratamento de fertilização in vitro é o estímulo ovariano. Na verdade, talvez esse seja um dos pontos mais importantes do tratamento. Por que o tratamento de fertilização in vitro consegue ter uma taxa de sucesso bacana? Porque, naturalmente, a mulher só tem um óvulo por vez sendo liberado. Se a gente faz a avaliação dela, a gente consegue entender que ela tem possibilidade de ter 10 óvulos, não tem como comparar a chance de gravidez com um óvulo contra 10. Então, talvez, eu sempre falo que são duas coisas muito bacanas no tratamento. Uma é a possibilidade de pegar mais óvulo, que vem por culpa do estímulo hormonal. A segunda é a questão do controle que a gente tem no laboratório de garantir que vai ter esse encontro, que às vezes isso pode ser o fator limitante para alguns pacientes, por exemplo, que tem endometriose, e daí não tem muito encontro do óvulo com o espermatozoide, é um dos mecanismos que justifica a dificuldade em engravidar. Então essa etapa, talvez a etapa mais importante. Como que eu converso com as pacientes da etapa do estímulo ovariano? Eu sempre falo que a gente tem 3 classes de medicamentos que a gente tem que usar. A primeira e mais importante são as gonadotrofinas. Então, o cérebro da mulher naturalmente libera a gonadotrofina, que é o FSH, o LH, são os hormônios que o cérebro, a hipófise, mandam para o ovário, porque quem tem o óvulo é o ovário, quem comanda a ovulação é o ovário, mas quem determina o funcionamento do ovário é o cérebro. Então, naturalmente existe essa liberação. Pesquisadores descobriram quais são esses hormônios e a indústria farmacêutica conseguiu sintetizar, fabricar esses hormônios. E a gente consegue utilizar, então, doses mais altas desse hormônio, claro que de uma maneira segura, para que em vez da mulher só tenha um folículo crescendo, ela consiga ter mais folículos crescendo. Gil, quantos vão crescer? Por meio de exames de reserva ovariana, a gente consegue ter mais ou menos uma predição. A gente consegue entender se aquela paciente vai ter bastante óvulo crescendo, bastante folículo crescendo ou um pouco menos. Então a gente consegue ter um norte e até escolher melhor a dose. Então a primeira medicamento utilizado, ou a primeira classe de remédios utilizados, são as gonadotrofinas. São os mesmos hormônios que o cérebro manda para o ovário, aplicados geralmente de maneira de injeção subcutânea. A gente ensina os pacientes como faz esse uso. E habitualmente um estímulo ovariano médio dura 10, 11, 12 dias. Tá? Então são 10, 11, 12 dias que a paciente vai ter uma rotina de aplicação desses remédios. Qual é a segunda classe do tratamento que a gente tem que ter? Hormônios que bloqueiam o cérebro para não permitir uma ovulação prematura. Imagina, o folículo está crescendo com muitos folículos, o ovário está crescendo com muitos folículos. O cérebro não vai entender que são vários que estão crescendo, ele vai achar que é um que já está grande e vai querer ovular. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e a gente utiliza medicamentos ou de aplicação subcutânea ou até mesmo hoje progesteronas via oral para bloquear o crescimento para bloquear a ovulação prematura. Perfeito. Então, uma droga, um medicamento age para fazer crescer, o outro age para não permitir ovulação prematura. E qual que é o último remédio? É o remédio que vai disparar a ovulação, que vai imitar a ovulação. A gente utiliza esse último remédio no último dia de estímulo ovariano, geralmente 36, 35 horas antes do procedimento de coleta, porque ele vai deflagrar a ovulação. A nossa ideia é conseguir pegar o óvulo amadurecido. E ele fica amadurecido horas antes dele ovular. E a gente sabe que quando a gente aplica esses medicamentos para disparar a ovulação geralmente acontece em 36 a 42 horas. Então a gente utiliza num horário bem sincronizado e depois de 35, 36 horas, dependendo do remédio que a gente usou e do protocolo que cada grupo, cada especialista gosta de usar, a gente faz o procedimento de coleta de óvulos. Perfeito. E o laboratório é bem britânico com o procedimento, marca direitinho. Muito bom. Bom, como a preparação dos pacientes, né, incluindo aí as questões de possíveis mudanças no estilo de vida, cuidados prévios aos procedimentos, você mencionou até alguns, né? Como que isso pode impactar positivamente os resultados da fertilização in vitro
ou de uma inseminação intrauterina. Você poderia compartilhar, por exemplo, algumas orientações sobre esse aspecto e como que os pacientes podem se preparar melhor ou de uma maneira mais eficaz para esse tratamento? É como que conseguir deles esse acordo de vamos ter sucesso, né? Perfeito, Luiz, perfeito. Isso também é um ponto muito importante de ser abordado com o casal, que seriam medidas de estilo de vida que a gente pode fazer para otimizar o potencial reprodutivo, né? E eu gosto de resumir as orientações como: vamos trabalhar muito bem no arroz com feijão. Então, esses cuidados que a gente tem que ter analisando a saúde. Então, por exemplo, se num desses exames a gente encontra que a paciente tem um hipotiroidismo, é importante que ela controle a função tiroidiana. Tem paciente que às vezes a gente já vê que tem uma glicemia mais alta e que possivelmente, se ela engravida com esses níveis glicêmicos, ela já vai ter um diagnóstico de diabetes gestacional. Vamos trabalhar para melhorar isso. Então, com certeza, tratar a saúde, mas pensando especificamente em medidas de estilo de vida, o que é muito importante para a paciente, para o casal que está querendo engravidar? Primeiro, que ambos tenham um índice de massa corpórea adequado, que não estejam nem desnutridos e que também não tenham obesidade. E aí eu gosto de pegar o sentido mais amplo disso, porque não é só a questão do índice de massa corpóreo, é a questão de uma boa alimentação. O que é uma boa alimentação? Já foram feitos vários estudos para tentar entender se existe uma dieta melhor para a fertilidade. Um dado muito importante, Luiz, é que os países do Mediterrâneo têm um índice de infertilidade mais baixo. Olha só. Então, vários grupos às vezes advogam a dieta do Mediterrâneo para as pacientes que estão na clínica de reprodução humana. Só que esses dados ainda são conflitantes, porque a gente não consegue ter certeza se é só a dieta do Mediterrâneo, que é muito rica em oleaginosas, frutos do mar, muitos vegetais, muitas frutas e pouca carne vermelha, pouca massa, pouca gordura, fritura. A gente não sabe se é essa dieta que causa o impacto ou até mesmo se o estilo de vida deles andarem mais causa um impacto mais positivo na fertilidade, até mesmo um comportamento de repente engravidar um pouco mais cedo. Então, a gente não consegue entender qual é o viés, mas o que é importante para o casal nesse sentido? Se alimentar bem e definitivamente evitar comida industrializada e fast food. Então, assim, quando eu falo evitar, gente, todo mundo é filho de Deus. Então, uma vez ou outra, comer um hambúrguer, comer uma pizza, tá tranquilo. Mas ter muito equilíbrio na dieta. Não tem um tipo de dieta mais importante que o outro, mas o equilíbrio é a chave do sucesso. Dentro ainda desse tópico, né, que eu falo do índice de massa corpórea, mas que eu gosto de colocar mais, evitar o sedentarismo, gente. Atividade física. A Organização Mundial de Saúde fala que para a gente não ser considerado sedentário, a gente tem que fazer pelo menos 2 horas e meia de atividade física na semana. E tem muita gente que quando vem no consultório eu pergunto isso, eles não fazem. Então, às vezes, a gente tem que se organizar muito bem para conseguir cumprir isso. Até mais, né? Isso seria o mínimo recomendado. Além disso, tentar dormir bem, evitar estresse, que é um pouquinho mais difícil. Mas, então, tudo isso é importante. Para a mulher, reduzir a ingesta de cafeína. Existem estudos populacionais, então a gente não consegue estabelecer uma relação de causa muito clara, que demonstram que se a mulher ingere mais do que 5 xícaras de café por dia, ela pode ter um aumento do risco de infertilidade, e já na gravidez, se ela ingere mais de 2 a 3 xícaras por dia de café, isso pode aumentar o risco de abortamento. Então, geralmente, aconselhando o casal, a gente fala, principalmente para o paciente, porque o consumo de café não tem nenhum estudo que demonstre de maneira clara alterar os parâmetros do espermograma. Então, a gente não sabe no homem o impacto, mas na mulher que vai carregar a gravidez, a gente geralmente, então, já dá essa orientação em relação a diminuir cafeína. Luiz, se for possível, reduzir álcool de maneira significativa, isso é uma coisa muito importante. E se de repente o casal consome algum tipo de droga ou de repente tem contato com alguma toxina, algum solvente, realmente evitar para não diminuir a fertilidade. Então, a gente sempre conversa disso com carinho com os casais, essas mudanças de estilo de vida. E, Luiz, é muito bacana, porque geralmente num tempo de 8 semanas, 10 semanas, você já começa a colher frutos dessas mudanças de estilo de vida. Já observa as mudanças. Tem alguns trabalhos que mostram quando que essas medidas têm que ser implementadas. Às vezes a gente pensa numa coisa, a gente fala, caramba, vai demorar muito até eu ver algum resultado. Não, o resultado é curto. Você já começa a colher frutos disso em 8, 10 semanas. Então, eu super incentivo, eu acho que vale muito a pena. Porque a gente tem que estar com tudo afinado para não ter nenhum arrependimento no momento futuro, tá? Até para a gravidez evoluir com mais saúde, né? E eu acho que quando o casal está comprometido junto nisso é melhor. Eu sempre falo,
a dieta, o exercício físico não é só de um paciente, é dos dois, porque é o casal que tem que estar comprometido nisso junto. Perfeito. Bom, você, durante o nosso bate-papo aqui, você mencionou aí a melhora das técnicas de reprodução, as melhoras das técnicas dentro do laboratório. Agora, qual que é a sua visão dentro da medicina reprodutiva para o futuro? O que você está enxergando, né? Já que nós temos uma história de desenvolvimento bacana na reprodução, genética e tudo mais. O que você enxerga no futuro? Olha, Luiz, eu acredito que a reprodução humana foi o que me motivou a me tornar um especialista em reprodução humana foi exatamente isso. É uma área que tem uma evolução constante, muita pesquisa, e é impressionante as melhorias que a gente está vivendo na nossa geração em relação à tecnologia, tá? Vamos lembrar que a primeira bebezinha que nasceu de tratamento de reprodução assistida, Louise Brown, foi em 78. Depois foi para 80 e poucos que nasceu nos Estados Unidos a primeira, se eu não me engano, 83. Então foi uma diferença aí de quase 5 anos. Então, assim, você vê que hoje a gente já tem no mundo mais de 10 milhões de bebezinhos que foram nascidos por meio de tecnologia de reprodução assistida. Então, assim, a gente está vivendo e cada vez mais, está vendo congelamento de óvulo. Antigamente só 60% dos óvulos sobreviviam ao congelamento e descongelamento. Hoje a gente fala em taxas maiores do que 90%. Então, a gente está atingindo um nível de excelência técnica muito bacana, Luiz. E, uso de recurso de inteligência artificial para selecionar o melhor embrião para a gente poder transferir, até mesmo que a gente estava conversando antes, Luiz, a questão de individualizar protocolos de estímulo ovariano, né, com recurso de inteligência artificial. Então, eu acho que o futuro ele é fantástico. E outra coisa muito bacana, né, os tratamentos de reprodução não só no cenário da infertilidade de um casal heterossexual tentando engravidar, mas casais homoafetivos, possibilidade de realizar teste genético no embrião. Então, às vezes o casal não tem infertilidade, mas eles têm de conhecimento uma doença genética que eles não querem passar para a prole e que é transmitida por vias germinativas. Então, vale a pena fazer análise genética. A oncofertilidade, como você mencionou, que é uma das áreas que eu sou apaixonado, tratar a paciente de uma maneira holística, permitindo que ela tenha uma oportunidade de engravidar no momento futuro, porque o efeito colateral do tratamento oncológico é diminuir a reserva ovariana e até mesmo a produção de espermatozoide nos homens. Então, eu acho que a gente hoje está utilizando as tecnologias de reprodução assistida não só para infertilidade, mas até para outros cenários. Então, Luiz, eu acho que o nosso futuro vai ser fantástico. Eu acredito muito na reprodução assistida, na evolução, e eu acredito que a conscientização da população, ainda mais com a internet, tudo está cada vez maior. Então, hoje eu vejo uma demanda mais espontânea das pacientes chegando no consultório antes, no momento mais adequado. Hoje, por exemplo, congelamento de óvulo, o ideal seria sempre ser realizado antes dos 35 anos. E muitos grupos mostram que as pacientes procuram o congelamento de óvulo com 37, 38 anos. Mas eu sinto que já está começando a vir paciente no consultório antes, então mais jovem. Então, eu acho que a população já está entendendo mais essas tecnologias, as possibilidades. A gente tem que trabalhar muito para aumentar o acesso, a gente tem que conseguir ganhar ainda, tem que avançar muito em questões políticas, em questões sociais, mas eu vejo um futuro brilhante e de muita tecnologia e de desenvolvimento e de eficiência cada vez melhor. Perfeito. E com essa última pergunta, chegamos então ao final de mais um episódio de Mulher Podcast. Quero agradecer novamente aqui a presença do Dr. Juliano Bedoski e a você, nosso ouvinte, que por estar aqui em mais um episódio conosco aqui. Juliano. Perfeito. Eu gostaria, Luiz, de agradecer a sua pessoa em nome da Bezans, né, o convite para estar aqui com vocês. E também a todos os ouvintes que escutaram, né, eu espero que a gente tenha, né, enriquecido um pouco mais o conhecimento e de repente ajudar a fazer o nosso trabalho de divulgar mais a medicina reprodutiva. Ok, esperamos que todos tenham gostado e até breve. Até breve.